Muito obrigado, viu, pela sua audiência aqui pela TV Morada do Sol e também plataformas digitais. Vamos às ruas agora. O Marcelo Bonholi está chamando porque tem um caso em que o STJ revoga a prisão de acusado de homicídio em Araraquara. É o caso da morte de um frequentador de uma boate no centro de Araraquara. Marcelo Bonholi tem os detalhes. Pois não, Bonholi? Exatamente, o Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo acabou aí revogando a prisão de Eduardo Carrascosa Franco Machado, de 20 anos de idade, acusado de envolvimento na morte de Fábio Luiz Alves Gaspar, o conhecido Fabinho Cross, de 40 anos, que ocorreu na Casa Noturna Almanac, como a gente disse, localizada ali no centro da cidade, nunca mais abriu inclusive essa Casa Noturna. A decisão foi tomada pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que concluiu que não havia justificativa concreta para manter a prisão preventiva. Eduardo foi liberado na segunda-feira. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, Fabinho Cross foi brutalmente espancado no interior desta boate. A gente trouxe o caso, tem imagens. Na ocasião, quem investigou, quem estava à frente das investigações era o delegado da DIG, o Dr. Fernando Bravo. Foi inclusive omitido imagens, houve imagens escondidas em colunas de ferro, enfim, um processo extremamente prolongado que chegou à conclusão deste caso, apontando aí os acusados, que inclusive há acusados foragidos ainda que não foram localizados. Os que foram localizados foram autuados, prisões preventivas foram solicitadas e alguns ainda seguem presos, inclusive alguns seguranças, né, por conta dessa situação. Fabinho Cross morreu, infelizmente, por conta dessa situação, e esse rapaz, o Eduardo Carrascosa, foi solto por conta de uma ação da defesa dele, né? A defesa dele apontou que ele era réu primário, tinha endereço fixo, tinha um emprego também que não corria aí risco nenhum de fuga desse processo, e por esse motivo ele foi liberado para responder ao processo em liberdade, né? É aí o que também aí leva a crer, uma situação nos coloca aí uma certa ressalva, né, sobre também a segurança desse indivíduo, mesmo sendo ele aí um dos envolvidos. A gente vale lembrar que a segurança dele também é dever do Estado. Nesse caso, houve asfixia, o Fabinho Cross, lembrando dessa situação, ele esteve dentro da boate, houve uma confusão, ele foi levado para um canto na boate, onde lá ele foi asfixiado, e apanhou muito ali na situação. E esse rapaz, esse Eduardo, segundo informações, aparece no vídeo saindo, se gabando do que ele fez. Então toda essa situação realmente vem à tona através desse sistema, desse vídeo, mas o sistema, quer dizer, o pessoal da sua defesa, os advogados da sua defesa, entraram com esse pedido e esse pedido foi aceito, portanto, pelo Supremo Tribunal de Justiça, Chico. O caso segue, portanto, ainda em processo, né? Pode ser que depois o Ministério Público recorra dessa decisão e ele volte para a cadeia se houvesse materialidade. Isso pode acontecer. Então, está respondendo o crime em liberdade. Agora, a polícia apurou. A polícia diz que, inclusive, câmeras de segurança gravaram tudo isso. Imagens teriam desaparecido, só que houve um trabalho de perícia que recuperou essas imagens. E essa pessoa, então, de acordo com a investigação, estaria diretamente envolvida nesse homicídio. É uma situação bastante delicada, porque a defesa vai lá, apresenta a sua estratégia e o STJ, então, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o acusado deveria responder o crime em liberdade. Aí eu fico imaginando como se sente a família da vítima. Foi um crime bárbaro. À época, haviam vários desses crimes acontecendo ao redor do Brasil. Inclusive, eu cheguei a ver que um segurança pega uma mulher alcoolizada, joga no chão, chuta. Então, assim, a gente veio, de uns anos para cá, numa violência, numa barbárie. Não é nem violência, é barbárie. Porque, neste caso, era só ter tirado esse cidadão de dentro da boate. Tira, joga na calçada, liga para a polícia e diz, olha, tem alguém aqui provocando confusão, né? Enfim, mas não foi isso que aconteceu. E não foi nem para um canto não, viu, Bonholi? O que eu estou sabendo, que eu conversei com as pessoas que estavam lá no dia, eu tenho alguns conhecidos, enfim, ele foi levado para um quartinho e diz que esse quartinho era usual. Não, ele não foi o primeiro, ele foi o primeiro a falecer.
de tanto que ele apanhou. Ele teve, salvo engano, paradas cardíacas, enfim. Tentaram reanimar ele no SAMU umas 3, 4 vezes até chegar no pronto-socorro, mas em vão. Agora, a justiça é o que a gente diz, né? Tem o indício da autoria do crime, tem as provas, mas a gente tem que concluir esse inquérito em 90 dias. E aí a pessoa só fica detida, Chico, quando você precisa de elementos que a detenha. Então, por exemplo, obstrução de justiça, ameaça às testemunhas, quando não é réu primário, quando é crime hediondo. Então, você tem critérios. Mas homicídio é hediondo, né? Não, tem as formas, é o homicídio e aí as formas hediondas. E aí não tem ainda, como ele não está ainda indiciado, né? Ele é uma pessoa que está sendo averiguada, então você não tem nem ainda o tipo de crime, porque não tem o relatório do delegado. Então, assim, são critérios que existem para que você garanta que não haja erro judicial. Agora, eu não tenho dúvida que ele e as pessoas que estavam juntas, se conseguirem achar, serão presas. Agora, o meu questionamento, Bonholi, eu não vi o indiciamento. Eu conversei há um tempo atrás com a doutora Josi, que é o que está acompanhando a família da vítima, ela está como assistente de acusação. O proprietário da boate, ele está indiciado ou não? Porque esse quartinho era dentro do almanaque. Como a gente observa na Boate Kiss, não só os músicos, como os proprietários, enfim, foram responsabilizados e essa empresa foi contratada pelo proprietário. Então, o proprietário, ele está indiciado também ou não? Esses detalhes do processo realmente a gente não desconhece, a gente não tem a noção exata se ele foi indiciado ou não. Mas é claro que existem muitos indícios, né? As imagens das câmeras de monitoramento, um dos HDs foi retirado do equipamento, foi, segundo informações, escondido em um local em cima de uma viga de concreto no forro da boate, depois foi localizado pela Polícia Civil. Então tudo isso leva, é claro, ao proprietário dessa boate ter que responder, ter que explicar toda essa situação. Eu acredito que ele deva, sim, estar já dentro do sistema ali da situação toda, né? Sendo inquirido, já deve estar no inquérito, sendo investigado. É claro que tudo isso a gente não tem acesso, o processo corre em segredo de justiça e a gente aguarda para ver o que realmente está acontecendo. Esses detalhes eu não sei. E quanto ao cantinho, o Bonaldo, realmente foi uma expressão, porque o próprio quartinho que ele estava tinha 4 cantinhos de 90 graus. E aí a gente não pode discutir cantinho, quartinho, aí fica difícil. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.